Uma ótima manhã de sábado, dia 29 de agosto de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Amados, hoje de manhã nós já fizemos a nossa oração aqui em Provérbios capítulo 18, já está postado, só você está indo lá. E passando mais um detalhe para vocês. Para você que não tem recebido o link, como eu mandava todas as manhãs, ou tarde, ou noite, deu um problema na linha de transmissão do WhatsApp. Não foi só no meu, mas em várias pessoas que eu conheço, deu esse problema aí. E aí o que você vai fazer? Você vai lá no status do Zap, que vai estar o link lá de cada dia, tá certo? Então vamos aqui para 1 Samuel capítulo 19. Nessa segunda leitura vamos ler o 19 e o 1 Samuel capítulo 20, do 1 até o número 10. Por quê? Porque o 20, ele tem 43 versículos. Então vamos lá. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana seu pai e salva a Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua, e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-me mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então
Disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te? Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá, para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E, avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então, enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então, foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e, perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então, foi para Naiote, em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Então, amados, aqui terminamos o capítulo 19 de 1 Samuel, vamos para o 20, só que vamos ler o 20 até o versículo 10, porque depois o próximo tópico, aqui o primeiro tópico do capítulo 20, vai dizer a entrevista de Davi com Jonatas. Depois, Jonatas faz um pacto com Davi, vai do versículo 11 até o último versículo, então não tem como a gente dividir. Então vamos aqui, primeiro versículo do capítulo 20 até o versículo 10. A entrevista de Davi com Jonatas. Então, fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio. E disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E ele lhe disse: tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então, Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos. Pelo que disse: não saiba isso Jonatas, para que se não magoe. E, na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por quê? Me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti,
não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: quem tal me fará saber? Se por acaso teu pai te responder asperamente? Então aqui estamos no versículo 10, estamos com 10 minutos. Vamos continuando lendo, amados. Se, porventura, der para eu estar terminando aqui o capítulo 20, nessa leitura, a gente já termina, tá certo? Jonatas faz um pacto com Davi. Então, disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável. Aqui parece que deveria ter um se houver, né? Mas não tá. Eis que houver coisa favorável para Davi, e eu, então, não enviar a ti e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto. Mas, se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber e te deixarei partir. E irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E, se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim, fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E, ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel, e eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo. Vem, porque há paz para ti e não há nada. Vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. Olha só, amados, não existia WhatsApp, não existia nada dessas tecnologias de hoje, mas ele conseguiu achar um enigma entre os dois. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de estratégias de guerra. E ele vai te dar a estratégia certa para cada batalha. Aqui era a batalha pela vida de Davi, não é? Olha só. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Era amizade, não era como muitos aí que têm escrito até Bíblias diferentes, não é? Você sabe o que eu estou falando? Que dizem que os dois tinham romance. Não é verdade. É aquela amizade que você tem com uma amiga de muitos e muitos anos. Sempre é naquele momento, não é? É um amor à primeira vista, mas não é aquele amor estranho. É amor fraternal, não é? Não é um amor que Deus não se agrada, de forma alguma. Isso acontece com todas as pessoas no mundo. Eu tenho amiga de 40 anos, e eu sei que você também, se já viveu tanto quanto eu, tem também. Então era essa amizade, o amor à primeira vista, mas fraternal, e não nessa forma que muitos dizem por aí. Vamos lá. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa,
pelo qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo dia da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-me nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai. Ele disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolorizado, se levantou da mesa e, no segundo dia da lua nova, não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, que fez passar além dele. E, chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está, porventura, a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avisa-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E, indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. E inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado, ambos, em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Deu para a gente ler então esse capítulo, né? Então na nossa última leitura nós vamos estar lendo, né? A terceira leitura é 1 Samuel 21 e 1 Samuel capítulo 22, que eles são, o 21 tem 15 versículos apenas, né? E o 22, me parece que são 20 e poucos versículos. Isso, 23 versículos. Então a gente vai terminar a leitura lendo o capítulo 21 e o 22. E aí a gente já termina de colocar a nossa leitura em dia, graças a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento, e lembre-se da meditação da parte da manhã. Guarde a tua língua. Amém? Fique na paz.